Olá, 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 seja muito bem-vindo ao Twist, o nosso canal criado com o intuito e propósito exclusivo de ajudar você que trabalha no mercado de marketing, comunicação estratégica, que é dono de agência, executivo. Eu estou junto dos meus sócios, Alexandre e Carlinhos, e nós estamos começando um ciclo novo hoje com vocês aqui, uma nova série. A gente encerrou na semana passada a série Colapso das Agências. Quem ainda não viu, veja, ali a gente reuniu as principais dores que a gente passou e que a gente conseguiu transpor no nosso mercado e a gente soltou um episódio semanal. Foram 7 episódios, tá muito rico, vale a pena você dar uma visitada. Agora, nós estamos iniciando uma série nova, hoje vai ser o primeiro episódio da série, o Mapa da Virada. E essa série, ela tem o propósito de realmente mostrar o caminho que a gente percorreu. Então foi basicamente como aconteceu com a gente. Primeiro a gente identificou as dores, depois a gente identificou qual era esse mapa da virada, qual era o caminho para nossa virada, para o nosso twist. E a gente vai dividir isso com vocês. Bom, gente, para começar, é legal falar que essa série a gente vai dividir ela em três grandes macro temas, né? Então vão ter vários episódios. O primeiro macro tema aqui, ele vai ser focado em despertar nossa mente. Então, antes de qualquer mudança, é importante que a gente mude internamente. A gente já falou disso demais da conta. Então, como que a gente consegue mudar o nosso mindset? Então, esse é o foco do que a gente está trazendo dentro dos 3 primeiros episódios. Depois a gente começa a falar do framework, que é o processo, é a metodologia de virada, é o caminho que a gente segue para isso. E depois a gente vai finalizar com a aplicação de tudo isso. Bom, mas vamos começar hoje. O nosso episódio vai falar do choque de realidade. Por que o velho jogo colapsou? É legal aqui, gente. Até aqui a gente vem falando muito do mercado, muito focado em agência. Mas é importante que tudo que a gente vai passar aqui, ele funciona para qualquer negócio de prestação de serviço. Lógico que ele tem um foco. O nosso business é de marketing, comunicação estratégica. Isso é onde a gente aprofunda. Mas os conceitos e a aplicação aqui, ela consegue ser aplicada a outros segmentos também. Mas vamos lá. Carlinhos, queria, como sempre, começar contigo aqui, saber um pouquinho do que significa esse choque de realidade e, principalmente, quando a gente traz para o mercado de comunicação, por que esse jogo mudou? Por que não funciona mais as mesmas regras que existiam lá atrás, elas não conseguem ser aplicadas hoje? Pois é, cara, essa pergunta me remete à minha infância, quer dizer, é coisa antiga, né? Faz muito tempo disso que aconteceu, né? Não precisa revelar a idade, tá tudo Então, certo aqui, estamos na boa. então, eu vivi numa época em que minha mãe, a gente tinha próximo à nossa casa, ali na Redondeza, existia um armazém. Aqueles armazém que tem de tudo, manja? Aqueles armazém que tem tudo, que você vai e compra batata, ovo, tudo. Tinha tudo lá. Ele não tinha variedade, ou seja, você comprava aquele produto, tinha um produto de uma marca e você encontrava aquela marca e acabou, era aquilo lá. O grande problema é que ele era muito demorado. O atendimento lá era extremamente demorado porque ele é aquele cara que achava que se ele colocasse empregado, o empregado ia roubar ele. Então, ele que atendia eram aqueles armazéns apertadinhos, sabe? Bem apertadinho, cheio de caixa para tudo quanto é lado, aquela escada que o cara tinha que subir para pegar o produto e tudo mais. E, e ele não tinha muita variedade, como eu falei, ele não tinha a Muito sortimento. variedade e era, o processo todo era muito demorado, né? Na realidade, todo mundo daquela região comprava nesse lugar. Ele tinha um bom preço e tudo mais, e eles tinham aquilo que chamava de caderneta, né? Uma coisa que hoje ninguém sabe o que é, mas assim, a gente ia fazer a compra, ele, olha como era demorado o processo, era muito louco. Ele transcrevia tudo que nós compramos nessa caderneta. Aí no final você tinha que dar um visto, colocar a data que aquilo aconteceu, e aí no fim do mês meu pai passava lá para pagar a conta, né? Mas, cara, depois de muitos anos de liderança, ele era o cara que mandava no pedaço. Então, quer dizer, ele nunca se preocupou em dar um ambiente melhor para o lugar, reformar, fazer uma coisa mais moderna, mais gostoso para a gente consumir, com mais variedade. Nunca perguntou para ninguém: oh, você gostaria de mais variedade? Gostaria de ter um vinho aqui, alguma coisa? Enfim, nunca se preocupou com isso. E aí, cara, aconteceu o inevitável. Chegou na nossa região, umas 4, 5 quadras mais ou menos da minha casa, um grande supermercado.
mas era um supermercado assim, que enchia os olhos para nós na época, enchia os olhos, porque, cara, você tinha, no mesmo lugar que você tinha, vamos dizer, a geleia de morango, você tinha 5 geleia de morango diferente, você tinha 5 queijos diferentes, você tinha tudo diferente. Gente, eu pulei o almoço, tá me dando uma fome aqui ouvindo tudo É, isso. então, pois é. E, cara, e aí, cara, o que que aconteceu? Esse cara, ele teve tempo suficiente e dinheiro suficiente para fazer, se transformar num grande supermercado. Mas ele preferiu ficar naquele momento dele, que era o jeito que ele sabia fazer, sem empregado, sem investir no negócio. E, cara, o que aconteceu é o seguinte: quando ele deu conta, ele ninguém mais comprava no supermercado dele, no armazém dele, né? E é o que eu digo, quando você não faz o seu melhor no jogo, você acaba perdendo esse jogo, né? Então, o que eu queria dizer é o seguinte, que no mercado de comunicação e marketing acontece a mesma coisa. Aquilo que existia ontem pode desaparecer no momento seguinte ou ser transformado a qualquer momento. Então, a gente tem que ficar muito atento a esse processo que, inevitavelmente, vai visitar nossos negócios e vai fazer a mudança acontecer também. Então, nós temos que estar muito espreitados no futuro e nos novos caminhos, nas novas tendências, para a gente não ficar para trás e deixar de ser um supermercado. É isso aí. É bem isso. Muito legal com o paralelo que você trouxe, e é sobre isso, né? É sobre qualquer mercado, né? Para a agência é a mesma coisa. A forma, aquela fórmula, você vai pegar um pouquinho de TV, vai pegar um pouquinho de rádio, vai pegar um pouquinho de outdoor, vai pegar um pouquinho de jornal Isso, e o negócio vai funcionar. Já não é assim há muito tempo, é né? verdade. E a única coisa é que você tem que estar disposto para um processo de mudar, de fazer, de sair do convencional, de pensar de uma maneira diferente. Muito legal. Ale, até emendando aqui, cara, eu queria que você me começasse a trazer um pouquinho agora, entrar de maneira mais técnica. Ficou clara a questão conceitual, mas de um pouquinho de maneira mais técnica, aquilo que é classificado como um negócio tradicional e o sintoma que isso gera. Boa. Vamos lá. Bom, esse episódio, aliás, essa nova série está recheada de dicas práticas, né? São, são basicamente os últimos 10 anos da nossa vida condensados, 10 anos de dores, aprendizados e transformação condensados em dicas práticas. Então, hoje, tentando traduzir o que era uma realidade de ser um negócio tradicional para nós e que, caso o negócio, as agências da nossa audiência estejam passando pela mesma situação, saiba que você é um negócio tradicional, saiba que o seu negócio está transitando numa esfera de negócio tradicional. E aqui é simples, né? Se a sua agência ela ainda está presa no modelo tradicional, significa que ela está mais lenta, você não está conseguindo acompanhar as movimentações do mercado. Você está sempre cansado, o seu negócio está sempre no limite, vivendo apagando incêndio, vivendo de urgências, né? Sem capacidade de se programar, de se planejar, de respirar. Hoje em dia é fácil a gente entender se a gente está num negócio tradicional. Basicamente, você está vivendo num mundo cheio de estradas super rápidas, você tem o Waze, né, que é um GPS em tempo real, mas você ainda está abrindo aquele mapa de papel para encontrar caminhos. Você opta, o seu negócio opta em se manter nos velhos hábitos, né? Não tem problema se você ainda manter hábitos saudáveis. O problema é quando isso te deixa num descompasso com relação para onde o mundo está andando, né? Porque se você parar para perceber, não é falta de talento, é falta de um modelo adaptado a essa nova velocidade do mercado que te mantém travado. Você até pode ter as habilidades, mas o teu time pode ter as habilidades, mas por algum motivo você não conseguiu acompanhar essas movimentações, né? Essa volatilidade de mercado
que hoje ganhou até um nome, particularmente, eu não gosto muito do acrônimo, já já a gente vai falar um pouco disso, né? Ganhou um nome que nos coloca em algumas caixinhas, mas de uma certa forma até nos ajuda, porque é uma forma de eu reconhecer onde eu estou e para onde eu posso ir nesse mercado. Então, basicamente, hoje, se você está se perdendo nesse mercado e perdendo o mercado, não é porque você é ruim, você está perdendo esse jogo porque ele mudou e o seu time continua jogando a versão anterior. Né? Você continua jogando um velho jogo, não, onde as regras do jogo já mudaram. Então, basicamente, quando eu falo de uma agência, um negócio tradicional, eu estou lento, intolerante a erro, eu tenho medo, uma paralisia por inovação. Né? É aquela coisa, eu prefiro me manter no modo de sobrevivência do que me arriscar em coisas que podem me deixar um passo adiante. E aqui eu não estou falando de largos passos, estou falando de pequenas melhorias. Né? A gente fica mais focado em manter o status quo do que crescer. Então, isso é um modo de sobrevivência. Você olha para o mercado, olha para o cenário, olha para o governo, olha para até mesmo para os seus concorrentes, você consegue criticar, mas no fundo você não consegue elaborar um plano. Né? Como que você faria isso diferente? Né? É fácil julgar, você julga muito, constrói muito pouco. A conexão com o teu time, com os clientes, é baixa. Os seus processos eles estão travados, sempre muito burocrático, e você acaba mantendo um distanciamento do cliente. Né? Então, vamos fazer aqui um recap, né, dos episódios do colapso das agências. FII fixo, você depende de um FII fixo, você fica com a esperança no próximo cliente para salvar o teu negócio, o dono ainda centraliza tudo, e você ainda fica competindo com preço baixo e não por valor gerado, realmente cai a ficha, você é um negócio tradicional. Só uma ressalva aqui, cada um desses pontos, dessas dores finais que ele apontou do mercado de agência, pessoal, aqui, cada um deles foi um episódio de 30, 40 minutos que a gente fez na série anterior do Colapso das Agências, e vale super a pena, porque a gente fala ali de coisas que são quase chavão de mercado, né? Para eu crescer, eu preciso participar de mais concorrências, e não necessariamente. A gente fala o porquê não. Como que esse mercado dessas concorrências desleais, como que você tira o seu foco, você tira o foco do seu cliente, enfim. Então, cada um desses pontos que o Ale falou tá lá. Eu acho que um dos pontos adicionais ao que você trouxe, ele queria saber se você concorda, mas é que o mercado tradicional ele acaba mirando muito, o benchmark dele, o olhar é muito só para o mercado dele. Ele consegue emprestar pouco de outros mercados, né? Porque às vezes a solução não está no seu mercado, né? Ela está em outra mentalidade, né? Não é porque o seu concorrente faz de um jeito que vai funcionar para você. Você tem que fazer daquela forma. Você pode pensar de uma maneira diferente. Você concorda que talvez essa ótica só no seu mercado pode ser um problema? Sim, já é uma mentalidade ultrapassada, né? Porque, né, já avançando aqui um pouco o sinal, quando a gente fala, né, do acrônimo VUCA, né, que é volátil, incerto, complexo e ambíguo, que é a nova era que a gente vive hoje, você lidar com o mercado, com os outros nichos de mercado, como fonte de aprendizado, é muito importante, porque se eu estou olhando para um mercado, para uma era completamente volátil e ambígua, eu preciso aprender com outros mercados, tentar adaptar para o meu, para realmente eu reinventar meu modelo de negócio, que foi exatamente o que aconteceu com a gente. Né? Então, vamos lá, vamos instalar aqui, ou melhor, tentar desinstalar aqui, né, uma chave que... Por que eu estou com foco no FII e ainda com foco na comissão de mídia, né, na comissão de serviço de terceiros, sendo que muitas vezes esses terceiros e até mesmo a mídia pode vir a competir com você, pode virar um concorrente. Você vê as grandes redes sociais criando ferramentas dentro delas para ajudar o leigo a substituir uma agência. Isso é volatilidade de mercado e é ambiguidade de mercado. Aquele que é teu parceiro, teu fornecedor, vira teu competidor. E aí, como é que você faz?
né? Então, eu preciso remodelar, não só olhando para os pares, porque muito provavelmente os pares estão cometendo os mesmos erros que você, né? Então, super bem lembrado esse ponto. E eu acho que esse exemplo que você falou, né, agora, esse era o ponto, né, entrar um pouquinho, aprofundar agora o próximo, uma vez que a gente entendeu os sintomas e deixou muito claro o que que é esse mercado tradicional, quais são as características desse tal desse VUCA, né? Você falou agora, mas eu acho que vale a pena a gente aprofundar, né? Só um ponto importante que você colocou, eu acho que esse exemplo que você deu, que você tem as próprias redes sociais trazendo soluções, né, para que o cara faça a gestão da campanha dele de uma maneira 360. Cara, se a gente pegar isso na tecnologia de uma maneira geral, é o que a gente mais vê. Você vê um celular, Então, quantos itens um celular aposentou? É o GPS que está ali dentro, é o cronômetro que está ali dentro, é Relógio, o relógio que está ali dentro, cara, tudo que você pensar, calculadora, ele, máquina fotográfica. então, é tudo isso, né? Ele está embarcando tudo, né? Então, enfim, é pensando na experiência de quem está na ponta. Como que É. eu facilito a vida desse cliente, né? Na realidade, o que eu acho também é que a gente, pensando no que acontece, né, que está acontecendo ainda, é mais ou menos você navegar, continuar navegando no Oceano Vermelho, né? Onde a competição é super sangrenta e você acaba sempre tendo que focar no preço, né? Que é o teu modo de sobrevivência, né? E onde o mercado, na realidade, está procurando navegar no Oceano Azul, né? Onde o foco é entregar valor, né? Então, eu acho que tudo isso tem muito a ver Muito bom. e ter que conversar muito sobre isso, né? Assim, o grande ponto é que esse VUCA, né, ele instalou, né, a era exponencial. E quando a gente fala de exponencialidade, tirando aqui a matemática exponencial, né, mas que tem tudo a ver com essa matemática, essa era exponencial ela traz uma realidade que se o empresário ou o dono de agência não começar a mudar a sua própria mentalidade sobre o mundo, ele fatalmente ele vai fazer com que o negócio dele, que tem todo o potencial de se reinventar, falir. Por que que eu estou dizendo isso? Imagina a velocidade que as coisas estão acontecendo hoje. As mudanças rápidas, contínuas e muitas vezes profundas. Eu vou pegar um paralelo aqui com a inteligência artificial. Há pouco mais de um ano, a gente foi surpreendido, né? Embora já exista, né? A gente já tem contato com inteligência há mais de 5 anos e nós já estávamos atrasados. Mas há pouco mais de um ano, o mundo, de uma maneira massiva, teve acesso à inteligência artificial. Quantos negócios não nasceram de um ano para cá, baseado na inteligência artificial? E semanas depois, os próprios criadores das inteligências, dos modelos de linguagem, já estavam criando soluções dentro dos seus próprios aplicativos que quebravam imediatamente essas novas empresas que estavam usando seus modelos. Então você tinha ali, vou dar um exemplo, o ChatGPT antes era só texto. Aí muita gente começou a usar o ChatGPT para texto, para criar ali suas redações, seus documentos. Logo depois, ele cria uma funcionalidade que ele já cria os seus próprios agentes prontos para criar redação, criar textos. As ferramentas morreram. Depois, geração de imagem. Muita gente começou a usar esses modelos para vender imagens criativas. Aí vem o ChatGPT, inova de novo, e lá dentro você substitui o Photoshop inteiro hoje. Então, cara, imagina isso cada dia ficando mais rápido, ficando mais denso, ficando mais profundo. É sobre isso que a gente está falando aqui. E para um empresário que se mantém na zona de sobrevivência, ele fica cansado, ele fica exausto de tentar sobreviver, ao invés de olhar para tudo isso e tentar participar desse game, ao invés de sobreviver nesse game. Pois é. Esse é o grande chacoalhão aqui hoje, e também não só um chacoalhão, a gente vai dar um caminho para que pelo menos você
reconheça honestamente onde você está e veja as opções que você tem para buscar. E aí, se vocês me permitem detalhar um pouquinho o significado do VUCA, Eu acho super importante, eu acho super importante. que é importante realmente a gente tangibilizar os significados. Então, quando a gente fala de volátil, isso pode parecer muito distante, incerto, complexo, ambíguo. Vamos lá. A volatilidade tem a ver com a mudança rápida que as coisas acontecem. Então, eu vou dar um exemplo aqui muito superficial para tangibilizar para qualquer leigo. Vamos lembrar, quem lembra da Blockbuster? Locadora. Puta, eu adorava frequentar Blockbuster para alugar, pegar umas E eu fitas também. Era uma bacanas programação, não era só o filme depois, era já ir para lá, era uma e já ir para programação, né? lá, porque era uma Comprar loja, né? Você pipoca, ia né? comprar pipoca, Você tinha a chocolate. sensação que você estava visitando basicamente os Estados Unidos, né? Porque ele tinha né? Basicamente isso. Basicamente isso. Aí vem a Netflix e vira o jogo em pouquíssimos anos. Mas foi assim, foi estrondoso e super impactante, porque no momento em que eu tive o contato com a Netflix, parece que no mês seguinte as blockbusters já tinham falido. É muito louco, né? Embora isso não tenha sido tão imediato assim, mas em relação ao mercado que existia antes, que levava-se alguns anos para um negócio falir, ela faliu muito rápido, né? Ela quebrou muito rápido. Esse é um exemplo do que significa o volátil de VUCA, né? O V de VUCA. O incerto, que é, na verdade, representado aqui pelo U, né, no inglês ali, do uncertain, né, sei lá como é que fala isso, né, não sou o mestre do inglês aqui, mas o incerto, que significa esse U na palavra VUCA, é literalmente dizer para a gente que nem sempre dá para saber o que é certo. Olha que loucura. Isso significa que o risco dos negócios intrinsecamente já aumentaram. Intrinsecamente. Se antes eu conseguia prever, tomar decisões com mais previsibilidade, hoje é praticamente impossível eu dar um tiro e falar, eu vou acertar. Aqui aumenta as apostas. E aí é importante lembrar que o peso aqui começa a ficar muito equilibrado, porque quem é muito grande e faz uma aposta e erra, o tombo é maior. Mas se acerta, também acerta bem. Principalmente se não dosar, porque agora você tem que dosar, são os testes, né? Como que você dosa E aí tem esse grande tiro? como fazer esse passo, né? Mas mesmo assim, as grandes têm dificuldade, que já é uma puta vantagem para os pequenos, mas vamos imaginar que o pequeno também pode ter, vamos lá, se eu estou no modo de sobrevivência, eu fico com medo de dar um passo, porque eu não tenho caixa para dar um passo, eu não tenho dinheiro para dar um passo como esse, eu não tenho estrutura para... Mas é exatamente você, por ser menor, tem muito mais facilidade, porque você pode ativar recursos de testes AB, de validações de mercado, para dar passos um pouco mais concretos, né? Então, puxa, vou dar um exemplo aqui de aposta super incerta. Lembra quando o Facebook mudou para a Meta? Antes de ele mudar para a Meta, qual foi a grande aposta do Facebook? O metaverso. Lembram disso? Sim. Puxa, metaverso, todo Ele mundo foi olhou para para aquilo, cima, só Não virou, falava né? disso, né? só falou disso, mas cadê? Sumiu, Acabou. desapareceu. Mas ele Pela mudou para segunda vez, né? Meta, Pela e segunda aí vez. ele Teve uma... admitiu o Meta no nome, e ele ainda acredita nisso, mas o grande ponto é, olha a aposta. Olha como as coisas são incertas. A gente olha para o negócio e fala, pô, o Facebook dando um passo como esse, batata, metaverso chegou. Não chegou. E olha o investimento desses caras. Eu lembro quando eles começaram a desmontar a ideia de metaverso, as vendas e os negócios bilionários que eles estavam se desfazendo, perdendo, literalmente, né? O C de complexo, onde tudo de fato é complexo, nada está isolado, tudo está conectado, é um emaranhamento de negócios, ideias, conceitos, nichos. Hoje você tem fintechs conectadas a varejo, varejo alugando espaço no mercado imobiliário. Olha que loucura que é hoje. Você tem a presença dos marketplaces
que antes eram virtual, agora são físicos, os estoques que agora antes eram exclusivos, as minhas logísticas, agora eu sou um hub de logística diversa para várias marcas e vários Os fornecedores, intermediários estão saindo, né? Porque está indo tudo direto e isso traz uma complexidade de operação monstruosa, né? mas ao mesmo tempo traz potencial exponencial. Esse é o grande encantamento dessa era, né? E antes de me aprofundar nisso, só fechar o ad ambíguo, né? Então a gente completa o VUCA, que é literalmente as múltiplas verdades. Não existe uma única perspectiva, não existe um único significado para as coisas que estão acontecendo. Eu consigo olhar hoje para diversas temáticas, vou dar um exemplo aqui do nosso dia a dia. Home office, é bom ou ruim? É produtivo ou improdutivo? É liberdade para uns, mas solidão para outros. Olha que loucura. Não dá para escrever em pedra que home office é a nova realidade e tem que ser e vai ser bom para todo mundo. Depende muito do teu modelo, depende do que você está construindo, da tua cultura. Tem tantas variáveis em cima disso, mas é determinante para você trafegar sobre essa era exponencial, que no fundo, ela pega tudo isso que está acontecendo, volátil, incertezas, complexidades e ambiguidades, e aonde a gente vê problema, porque a gente está no modo de sobrevivência, tem gente olhando e vendo oportunidades se multiplicando. Porque se é complexo, tem muito mais problema para resolver. Se tem muito mais problema para resolver, tem muito mais oportunidade. E isso no nosso mercado não é diferente. O nosso mercado ele consegue agora se fragmentar em oportunidades, ao mesmo tempo que essa fragmentação fortalece as estruturas, porque eu consigo ter múltiplas ofertas dentro do meu negócio, né? Então, assim, quem não entende esse novo cenário, esse novo jogo, é basicamente aquele treinador que insiste em treinar para um campeonato que não tem um jogo para jogar. O jogo já passou. Está Acabou. treinando aí para o jogo antigo. Ou quer tirar o máximo possível, eu vou morrer, mas vou morrer até que eu tire a última gota daquele negócio, né? Não importa que eu tô caindo, que eu tô Aí perdendo o admitiu, né? mercado, Aí ele já admitiu já o admitiu que fracasso. ele tá realmente com os dias contados. Muito bom, muito bom. Mas assim, como o nosso propósito sempre é uma virada, a gente sempre deixa para a parte final aquilo que a gente fez. É claro que aqui, gente, se a gente fosse trazer tecnicamente, como a gente está falando do mapa da virada de fato, se a gente for trazer tecnicamente, nós estamos falando de algo que a gente passou a ler. Essa aula de hoje representou talvez 2, 3 meses de mergulho integral do nosso time para esse despertar, para essa transformação que a gente teve, e seria um conteúdo muito denso. Mas eu queria que você ajudasse a gente nessa condução, de alguma maneira, aquilo que pode ser prático para quem está vendo aqui a gente, para quem está Claro. acompanhando, para esse gestor, para esse líder, esse dono de agência, como que ele consegue aplicar isso dentro do modelo, seja da agência ou de qualquer outro negócio que ele tem ali dentro, como que ele consegue aplicar de uma maneira, pelo menos despertar para isso, né? Um pouco mais Mas prática para isso. até antes de falar, eu queria que você falasse um pouquinho da sua jornada, porque a gente teve basicamente duas grandes viradas nossas, né, de 2015 e 2019, e eu acho que a gente não estaria no ponto que a gente está hoje se a gente não tivesse tido uma decisão de mudar, de evoluir, de abrir mão do velho, né? Então conta isso, né? Já pega esse gancho aqui e já aprofunda para a gente, indica as práticas aí, meu velho. Boa. Você matou, né, com essa frase final, a decisão. O empresário ou o futuro empresário, e aqui eu falo do empresário diferente do dono de agência, exatamente pela questão de mente. É mentalidade pura. E é sobre mentalidade. A decisão tem que estar alinhada com a tua mentalidade. Primeira coisa, a partir do momento que a minha mente conhece que existe novas possibilidades, que existe uma forma diferente, que esse despertar faz sentido, porque ele faz exatamente isso, ele faz você conhecer que você não está sozinho nessa jornada, que existem múltiplas opções, ou aliás, opções exponenciais para isso, mas se precisa, uma vez que a tua mente acessa isso, né,
e ela é que é a responsável em virar esse jogo, não o mercado, você precisa decidir virar. Eu quero, e foi o que a gente fez. No momento em que a gente acessou essa informação, né, a gente talvez tenha sido, na América Latina, um dos primeiros a ter acesso à formação de negócios e organizações exponenciais, dessa era exponencial, participando lá de formações e cursos na Singularity, enfim, a hora que trouxe, é impossível desver o que a gente viu, né? O acesso traz um incômodo, e aí você só tem duas opções, mudar ou morrer. E a gente decidiu mudar. Tanto é que nessa jornada, a gente, ao longo dos meses desse processo de imersão, um dos desafios era criar negócios capazes de matar o nosso negócio atual. E esse exercício é poderoso, porque, no fundo, não é que a gente quer matar, é que o exercício de buscar essas alternativas faz você enxergar possibilidades onde você não via possibilidades antes. E aí, se você aprender com esse exercício, nós criamos 8 negócios, só para vocês entenderem, 8 grandes negócios capazes de matar o nosso e criar muitos outros mercados. E o que a gente fez? Foi sair abrindo 8 negócios? Não. A gente aprendeu com características de cada uma dessas novas iniciativas e vem implementando paulatinamente como metas estratégicas dentro do nosso negócio, cada uma delas. Algumas viraram negócios de fato, outras foram internalizadas como modelo de cultura, partnership, relacionamento com inteligência artificial, flexibilização de modelo de trabalho. Teve vários aprendizados nessa jornada. Mas tudo começou com uma coisa, decisão. Nós tomamos a decisão, mergulhamos no processo em unidade de sócios. Então, se você tem sócio, a gente já falou sobre isso em episódios lá do colapso das agências, sobre o quanto a unidade é importante. E a unidade não significa concordância. Porque nem sempre eu vou concordar com o ponto de vista do meu sócio, mas eu vou acreditar nele porque eu tenho menos competência para fazer aquele passo. E aí eu apoio ele nessas decisões, eu acredito que tudo vai dar certo e estou pronto para apoiar. Então, assim, isso é um mindset que não é para qualquer um. Então, essa provocação ela é muito importante. Boa. Dito isso, quer fazer alguma consideração? Eu queria fazer só uma consideração, porque assim, a gente olhando hoje parece tudo fácil, simples e maravilhoso, né? Mas, Passa, né? cara, mas, gente, passou bastante tempo, né? Nós estamos falando de uma virada, tudo isso que a letra tá trazendo foi uma virada de 2019 para a gente. Nós tivemos dois grandes marcos. 2025, que a gente percebeu que existiam novas oportunidades de negócio dentro do nosso, foi o nosso primeiro twist. E 2019, quando basicamente a gente falou, cara, vou abrir mão do velho homem e vou nascer um novo, né? Que é o que ele está falando, né? Quando a gente teve acesso a todo esse tipo de conteúdo, né? Mas assim, o que eu queria só enfatizar aqui, gente, que foi um processo muito doído pra gente. Esmagou demais a gente. E eu vou falar aqui debaixo da verdade mesmo. Cara, foi um processo onde a decisão foi debaixo literalmente de choro dos sócios. Essa unidade foi estabelecida debaixo do choro, quando a gente entendeu que, cara, não ia valer nada o orgulho, não ia valer nada a gente remar contra uma maré, mas, cara, como que eu consigo antecipar o futuro, olhar que existe oportunidades novas e eu vou mirar nesses outros caminhos e ele vai sim dividir a minha atenção no dia de hoje. Então, quando ele fala das 8 iniciativas, pra vocês terem ideia, a gente alocou de 13 a 15 pessoas do time que ficaram exclusivas nesse processo durante 6 meses, né? Olhando e criando quase que startups, no mesma metodologia, fazendo pits, rodadas de apresentação para a gente. Então foi um processo muito intenso e de uma transformação de dentro para fora. A gente começou descobrindo quem a gente era de fato. Será que eu sou o melhor sócio para o Alexandre? Será que o Carlinhos é o melhor sócio para mim? Será? A gente entrou nesse nível, então realmente de ficar basicamente nu perante a evidências e fatos e não achômetro para sim a gente avançar para uma mudança e uma transformação real de fato para o negócio. Então, só esse disclaimer aqui, mas ali, agora, de maneira prática, o que a gente pode começar fazendo? Quem está assistindo a gente aqui consegue colocar isso em prática como? Tá, eu vou entregar 2 ferramentas super práticas e se você está assistindo agora, pega uma folha e caneta e você vai dividir essa folha em 4 blocos.
Eu vou dar uma ferramenta, tá? É muito mais para você diagnosticar a mentalidade dominante do teu negócio, não é sobre julgar, é sobre ter um pouco mais de clareza. E aqui você precisa ser brutalmente honesto, essa é a palavra certa, com você mesmo. Porque não adianta olhar para o exercício e responder como você gostaria que fosse. Responde nesse primeiro momento como é de verdade, para depois você ver a jornada que você pode transitar. Então, dividido, você vai colocar nos dois blocos inferiores o modo de sobrevivência e o modo de rebeldia imatura. São dois blocos. O que é o modo de sobrevivência? É onde o seu negócio está vivendo medo, escassez de tudo, escassez de recurso, de oportunidades, de time, né? Pode ser mais de um, menos do outro, não tem problema, mas tem um cenário de escassez. É o olhar, o teu negócio olha para o mercado e só vê falta, vê que está difícil, coloca ali. Sempre esperando o cliente salvador, sabe? Aqui, se você está aqui sempre esperando o próximo cliente para salvar o teu negócio, modo sobrevivência. No outro lado, que é a rebeldia imatura, é onde o negócio está sempre olhando e questionando: fulano vai quebrar, fazendo esse movimento não vai dar nada, esse governo está com problema, não ajuda, o mercado está quebrando, mas não traz um pingo de solução, não faz um plano de melhoria. Você só grita por mudança, mas não tem um método para chegar nessas mudanças. Rebeldia imatura. Você quer fazer, mas na verdade você só quer reclamar. Então, está nesses dois lados. Na parte de cima, você vai ter o negócio eficiente e o negócio inspirador. O que é um negócio eficiente? É um negócio que está estruturado, tem sua disciplina, funciona quase como um reloginho, até performa bem, não necessariamente tem altos resultados, mas está se mantendo, mas pode ter uma trava ali por algum excesso de rigidez, burocracias, enfim, alguma coisa diferente. Ele não deixa de ser eficiente, ok? Então esse cara está dando um resultado, ele está performando, e do outro lado já é um negócio onde ele é basicamente movido por mentes criativas, por sonhos grandes, onde consegue envolver e conectar pessoas por propósito, quase uma utopia, quase, mas ele corre também riscos. Ele corre o risco de ficar só na teoria, só na empolgação e de não se sustentar por falta de método. Então, tendo esses 4 quadrantes, analisa friamente o teu negócio e vê onde ele está. O grande ponto é o seguinte: se você tiver na linha horizontal para baixo, busque incessantemente qualidades da prateleira de cima. Busque estruturação, busque processos, busque propósito, busque sonhar diferente, busque criatividade, busque literalmente você ter um negócio da prateleira de cima. E aí não tem resposta certa do caminho que você quer seguir, porque você não necessariamente precisa ser um negócio inspirador. Nós optamos em ser. E isso gera uma jornada ainda mais doída, mais complexa, porque você vê o quanta coisa falta quando você toma essa decisão. Mas, literalmente, a gente acreditou que isso nos colocou numa prateleira de cima e nos distanciou do mercado, como tem feito até hoje. Exatamente porque nós somos obrigados a colocar coisas ali que são difíceis para os outros colocar. E isso, obviamente, cria uma blindagem. Não é impossível para ninguém, é uma escolha. Então, basicamente é o seguinte: essa matriz que eu desenhei para vocês, ela é o seu espelho. Não é para te julgar, mas sim para te ajudar a ajustar a sua rota nessa jornada. Essa é a primeira ferramenta. Alguma coisa aqui? Não, eu acho super legal, gente, e assim, só reforçando o que ele falou, sejam transparentes, não coloquem o seu sonho ali dentro, né? Porque a gente tende a ficar doído, né? Quanto mais transparente, mais fácil você usar essa ferramenta para se disruptar, né? E outro ponto, ali, essa matriz chamada 2x2, a gente consegue encontrar ela na internet. Se o cara der colocar matriz 2x2, ele consegue ver ela aqui. Você pode desenhar, como o Ali falou, você pode encontrar a matriz ali e Lógico. aí você vai fazendo a Hoje, sua reflexão. hoje já é bem difundido, né? Então, matriz 2x2, negócios exponenciais, era VUCA, você vai encontrar, se não tiver muito
Se não tiver exatamente do jeito que eu coloquei, mas vai estar bem próximo, pelo menos os textos, que aqui eu estou trazendo já a minha tradução, tá bom? Boa. Mas você Bom, falou que eram duas, né? isso. Agora vamos para a segunda. A primeira, então, matriz 2x2, diagnóstico do seu negócio. Agora vamos falar de uma pecinha-chave nesse processo, que ainda é o dono. Agora a gente entra numa ferramenta de teste de perfil de personalidade. E vamos lá. É muito importante uma ressalva aqui, um disclaimer. Esse teste, ele não é para você assumi-lo como um diagnóstico da tua personalidade. Ele é uma bússola do que possivelmente você tenha de arquétipos de personalidade que podem estar afetando o teu negócio. Então, é um teste, a gente vai deixar o link na descrição desse vídeo, do site, é um site global, ele é baseado naquela técnica MBTI, que literalmente ele indica quais são seus arquétipos de personalidade prevalecentes, aqueles que mais falam através de você. E aqui é a parte que mais dói, porque uma coisa é falar do negócio, que já dói, porque é seu neném. Outra coisa é falar de você, que aí você tem ego e vaidade intrínsecos aqui. Aqui você precisa olhar com mais honestidade ainda. Por quê? Porque ao responder, ao você ser confrontado com as perguntas, e aqui eu já vou antecipar, você vai se sentir constrangido em dar as suas respostas verdadeiras. E você vai querer mexer no ponteirinho para, não, eu acho que eu até vou para cá. Seja honesto. Porque você precisa saber quem você é, e isso significa que você vai ter uma ferramenta de aprendizado poderosa na tua mão, para saber, então, o que você pode melhorar para ajustar. Não é sobre você ser outro perfil, é você ver que perfil você tem e como usar melhor esse perfil. Porque não adianta eu desejar o perfil dos outros. Não adianta, gente. Não funciona assim. Perfil, caráter, é anos, é uma forja de décadas na Você vida não de uma consegue nem empresa. achar um sócio, né, Lê, para isso, porque você vai pegar alguém igual você, né? Não Essa adianta. ferramenta te ajuda a fazer a montagem de times. Quem que são os líderes que você vai precisar, que são complementares àquilo que você tem já. Exato. Agora, outra ressalva. É óbvio que é importante não tomar essa ferramenta como a única verdade absoluta. Ela é um orientador, uma bússola. Você cruzando ela com a metodologia tradicional, como um DISC, né, ou fazendo um assessment de consultoria, obviamente isso vai deixar você muito mais azeitado. Mas aqui a gente está dando um ponto de partida para você sair do ponto zero e dar um passo em direção a você mexer o seu negócio em direção a encaixar nessa era exponencial. Ok? Então aqui ele vai te ajudar a entender seus padrões emocionais, seus padrões de decisão e também de padrões de liderança. Padrões, ok? Não é dizer que você é assim, porque nada e nem ninguém pode determinar quem você é dessa maneira, ok? Então você pode usar essa mesma ferramenta depois que você fez com você, faz seus líderes, seus colaboradores, seus parceiros executar, para você começar a conhecer, porque quando você usar a ferramenta, ela vai te dar um diagnóstico e é muito legal, ela vai te dar parâmetros de personalidade de gente famosa que se parece, porque de repente você pode se inspirar e modelar essas pessoas para aprimorar. Essas pessoas sendo igual a mim aqui, o que elas fizeram para ser bem-sucedidas? Você vai conseguir modelar isso, vai te ajudar muito nessa jornada. E olha, a matriz 2.2, vai servir até como uma bússola depois que você tomou essa decisão para o próprio time, né? Para apresentar também para o time, né? Você consegue gerar a partir dali uma missão, visão e valores muito mais Total, total. estruturada e vira um norteador para o teu time trabalhar em cima disso sem dúvida nenhuma. Então, tá aqui, né? Cumprir minha promessa, 2 ferramentas, uma para o teu business e outra para você como líder, como gestor. Então, matriz 2x2 e o teste de perfis de personalidades aqui do MBTI. Tá? Esses dois realmente vão fazer a grande diferença. E é importante aqui, só um reforço, que a virada ela não começa porque você está contratando uma metodologia, uma nova ferramenta. Ela começa entendendo quem você é e onde o seu negócio realmente está. É o seu ponto A. Daí, um céu é o limite para o teu ponto B. Basicamente é isso. Não, total, é muito verdade. Você sabe que quando a gente olha para trás, quantas vezes no passado a gente falava assim, poxa,
Pô, agora para romper o próximo nível, eu preciso de um profissional tal aqui dentro que eu não tenho. De recurso para olhar para pessoas, ou o profissional de prospecção, ou o profissional de planejamento. E aí você vai, você dá um passo, você até contrata esse cara, você vê que você não chega onde você imaginou que você ia chegar. Por quê? Cara, começa em você a mudança. Começa em você ser transparente com o seu negócio. Começa em ser você ser transparente com você mesmo. Porque se você é o líder, você que é o cara da visão do seu negócio, você que está puxando ele, ou você é transformado, ou você não vai conseguir transformar ninguém. E aí você vai ter transformações rápidas. Na verdade, são vislumbres, né? Não são transformações, são vislumbres. Você fala, vai, agora vai. Mas não vai, porque não foi profundo, não foi de dentro para fora, né? Mas muito bom, É Ale. superficial, né? É bem isso. Eu acho que aqui cumprimos muito bem, né? Começamos com o pé direito aqui, ó, essa nova série, o Mapa da Virada. Aqui, ó, próxima semana a gente vai ter mais um encontro. Vocês têm algum recado final, Carlinhos e Alê, para a gente fechar aqui? Ele falou tudo, né? Acho que já falou tudo. Falou tudo. E falou tudo, e o grande ponto, gente, foi o que a gente aplicou. É. Funcionou com a gente. Eu 100%. sempre falo isso no final, se alguém tiver alguma ressalva, não concordar com algum ponto, compartilha com a gente. Nós estamos aqui para ouvir também outras perspectivas, mas o que a gente pode falar, que o que a gente está falando aqui, estamos falando de 6 anos de jornada, né? Foi em 2019 que a gente deu essa virada de chave e a gente começou a implementar aí o que a gente chamou de modelo Nex aqui internamente, foi o nosso twist, foi a nossa virada. É isso aí. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilha, né? Segue aqui o nosso canal. Também nos segue ali no Instagram, o Grande Twist. A gente tem aberto também agora o LinkedIn, enfim. O único propósito nosso é servir vocês com conteúdo que façam sentido e que a gente tenha experimentado antes. Tá bom? A gente espera vocês no próximo episódio. Super Um obrigado. abraço, Valeu. gente. Um abraço.